Muito bem, meus amigos do primeiro ano, nós vamos dar continuidade ao nosso tópico 2 do capítulo 2 do nosso livro. O tópico 2 do capítulo 2 chama-se a polis grega. Polis, nós sabemos que em grego significa cidade. Essa vida urbana, essa política baseada na experiência de vida urbana foi a principal característica política dos gregos antigos e por isso que a gente se concentra e discute tão a fundo isso daí, tá bom? Nós temos então na Grécia clássica duas cidades-estado que se destacam, que ficaram mais conhecidas, que são Esparta e Atenas. Nós vimos no vídeo anterior Esparta, discutimos sobre Esparta, falamos das características políticas e sociais de Esparta. Hoje nós vamos continuar e concluir o tópico 2 do capítulo 2 falando sobre Atenas. Então nós vamos lá para Atenas, todos esses slides iniciais aqui nós já vimos na videoaula anterior. Começamos hoje aqui no 14º slide, chamado Atenas, que está lá na página 74, a partir da página 74 do nosso livro. Atenas foi fundada numa região pouco fértil e desde o período micênico, que é aquele período inicial da história dos gregos, a agricultura de Atenas era baseada em oliveiras e vinhas. Teve o comércio, né, o comércio de navegação, que foi possibilitado pelo porto do Pireu. Aí nós já temos uma diferença importante entre Atenas e Esparta. Esparta, como nós vimos, ela ficava mais isolada, lá na região da Lacônia. Atenas, ela fica no litoral, tanto que ela é equipada com um porto, que é o porto do Pireu. Isso permitiu que Atenas tivesse os atenienses vivenciassem um intercâmbio maior com outros povos e não vivessem isolados como os espartanos. Atenas, no século 8 a.C., ali, né, período homérico, Atenas era governada por um grupo de aristocratas que havia derrubado a monarquia, substituindo-a por uma oligarquia. A oligarquia, que em grego significa governo de poucos. A primeira forma de governo nessas cidades-estado gregas, lá no período creto-micênico, são monarquias. Eles têm lá os seus reis, e a vida política é o que se chama na história de a vida política, a política de palácio. Isso depois vai mudando com as crises, então vem aquele período ali dos gêmeos, e depois vai vir o período em que a vida política vai ser feita na praça pública, que é exatamente esse período clássico aqui, o período da democracia, que nasce exatamente em Atenas, como nós vamos ver daqui a pouco. No século 7 a.C., comerciantes, camponeses e artesãos manifestaram descontentamento com a oligarquia, iniciando-se uma crise social. Assim que no século 8 a.C. Houve essa mudança no governo, os aristocratas derrubaram a monarquia e instalaram o governo da oligarquia, ou seja, o governo de poucos. No século 7 vem uma crise social, inicia-se uma crise social, porque camponeses, comerciantes, artesãos, as classes que não eram beneficiadas pela oligarquia, elas se descontentam, elas ficam insatisfeitas e elas vão se movimentar, buscando mudanças naquela situação. E a gente entra num outro período da história política de Atenas, que é o período da chamada tirania. O primeiro é Drácon, que foi um tirano em 620 a.C., ele escreveu as leis costumeiras, né? Ele registrou essas leis por escrito. Ele fez talvez algo parecido com o que o Hammurabi havia feito lá entre os mesopotâmios, né? Entre os babilônios. As leis elas não tinham um registro escrito. As leis estavam na memória das pessoas, elas eram transmitidas pela via oral. Até que o Drácon, em 620 a.C., escreveu as leis. Né? Mas isso não foi suficiente para satisfazer ou para acalmar aquela crise social que havia se iniciado ali no século 7 a.C. Então, no mesmo contexto, surge a tirania. Né? Para caracterizar a tirania, são governos fortes e centralizados e que estabeleceram reformas sociais, atendendo a reivindicações populares. Entenda, a tirania ela tem essa característica de ser um governo forte, um governo centralizado. Nós poderíamos hoje usar a palavra, com algumas reservas, usar a palavra autoritário, porém voltado para o atendimento a reivindicações
no caso aqui de Atenas, reivindicações populares. Então, o tirano não necessariamente, pelo menos no contexto do uso inicial da palavra lá na Grécia, não necessariamente seria uma pessoa má. Agora, é uma pessoa que ele decide com força, ele não revisa suas decisões, ele não volta atrás, né? Ele decide e coloca aquilo em prática, aplica aquilo ali, mesmo que desagrade a alguns setores. No caso, os tiranos gregos, a tirania ateniense, ela surge é, a partir dessas crises sociais e ela surge para resolver essas crises. Como? Atendendo às reivindicações populares. Para fazer isso, logicamente, eles tiveram que desagradar a aristocracia. E aí tiveram que usar de uma certa força para impor suas decisões à aristocracia. Em 549 a.C., o Solon estabeleceu o fim da escravidão por dívidas e ampliou a participação dos cidadãos na política, atendendo aos comerciantes que também passaram a ocupar cargos de destaque. E que o Solon ele faz uma abertura. Ele é também um tirano, mas o que ele faz? Né? Ele vai tornando a política ateniense mais aberta, porque a política era fechada. Só exercia direito político, só tomava parte do governo da cidade um pequenino grupo que era a aristocracia, praticando um governo chamado oligarquia, que era o governo de poucos. O Solon também ajuda a criar isso aí, a acabar com isso daí, aliás, porque ele amplia o direito de participação dos cidadãos, atendendo aos comerciantes que queriam participar da política, queriam ter direito de participação política, mas não podiam. Então eles passam a ocupar cargos de destaque, passam a ter direito de participação política no governo de Solon. Entre 560 e 527 a.C., Pisístrato exilou aristocratas mais conservadores e confiscou suas terras e as distribuiu aos atenienses pobres. E aí você tem mais um tirano grego muito voltado em algum momento para atender a reivindicações de camadas sociais desfavorecidas. Não se engane, eles não faziam isso por serem necessariamente bons ou se compadecer do sofrimento dos mais pobres, mas muito para evitar convulsões sociais mais fortes, evitar guerras civis, evitar revoluções, levantes, sublevações. Era uma ideia de manter o povo satisfeito e, consequentemente, evitando movimentos violentos, movimentos que pudessem levar a transformações ainda maiores. Em 549, aqui a gente vai para cá. Entre 508 e 547 a.C., Clístenes consolidou a democracia ateniense ao estender a todos os cidadãos o direito de participar das assembleias. Aí o Clístenes liberou, né, para todos os cidadãos o direito de participar das assembleias, porque antes do Clístenes, o governo ateniense, mesmo já sendo uma versão inicial da democracia, o direito de participação ainda não era estendido a todos os cidadãos. Já não era toda a população que tinha o direito de cidadania, como a gente vai ver. E entre esses que tinham o direito à cidadania ateniense, ou seja, aqueles nascidos em Atenas, nem todos, ou aliás, um pequeno grupo inicialmente é que tem o direito de exercer seus direitos políticos. Mas ao longo das tiranias, isso vai se ampliando até chegar no Clístenes, que estende o direito de participação política a todos os cidadãos. Como é que se exercia esse direito de participação política? Participando das assembleias que eram feitas nas praças públicas, nas quais os cidadãos podiam opinar a respeito do governo da cidade, acerca de todas as questões importantes da cidade. Para evitar os excessos da tirania, foi estabelecido o ostracismo, ou seja, o exílio do indivíduo por 10 anos, decidido pelo voto da Assembleia, com um quórum mínimo de 6.000 cidadãos. Aqui chega um ponto em que eles percebem que a tirania podia facilmente cometer excessos. E aí, para controlar, para estabelecer assim, um limite para a tirania, eles criam o ostracismo, que era um castigo, uma pena que era atribuído ao cidadão, quando ele fosse julgado merecedor, pela Assembleia. Veja, não é o tirano que impõe o ostracismo. E aí alguns tiranos tiveram que cumprir o ostracismo. Era como se fosse
uma expulsão da cidade. O cara tinha que ir embora, ficar um período de 10 anos sem vir para a cidade. Era um exílio, né? O exílio é quando você é expulso, é mandado embora da sua terra, seja para nunca mais voltar, ou seja para ficar um tempo determinado ali por quem o condenou. Então aí o ostracismo foi criado exatamente para dar uma limitada, uma segurada nos tiranos. Aí a gente tem uma imagem da cidade de Atenas. Essa é a Atenas clássica. Professor, mas Atenas ainda existe? Existe e é a capital da Grécia atual. Então, quando você chega em Atenas hoje, você tem a cidade de Atenas, normal, moderna, com prédios modernos e tudo mais, mas num determinado ponto da cidade você tem aqui, no ponto mais alto da cidade, você tem a Atenas clássica, que é esse conjunto de prédios que ficaram, né, de construções que restaram lá do período clássico, que os atenienses conseguiram preservar. Isso, claro, isso hoje é atração turística, as pessoas visitam, muitos turistas. Agora eu não estou visitando por conta da pandemia, mas esse é um ponto de visitação turística belíssimo. Né? Veja que é todo um conjunto arquitetônico. Imagina você percorrer tudo isso daí, né, entrando nessas construções lá da Grécia Clássica. Deve ser assim maravilhoso. Bom, as mulheres em Atenas e em Esparta. Havia uma diferença, viu? No tratamento que era concedido às mulheres em Atenas e em Esparta. E aí você vai de imediato, talvez, já imaginando que em Atenas, a cidade lá, onde a política onde o governo era uma democracia e tudo, as mulheres tinham mais espaço, tinham mais direitos. E aí a gente vai ver que não era bem isso. Veja, em Atenas, as mulheres não tinham direito de participar da política, não exerciam cargos públicos, não podiam possuir bens e nem receber heranças. Olha que interessante. Você tem a Atenas, a gente sempre costuma ter, pelo menos antes de estudar mais a fundo, a Atenas clássica como um modelo de democracia. Eu vou já falar sobre essa democracia dos gregos, para a gente entender a diferença entre a democracia dos gregos clássicos e a democracia de hoje, essa que nós, democracia moderna e liberal, que nós vivenciamos atualmente. Então, em Atenas, as mulheres não tinham direito de participação política. Porque, veja, a participação política dentro da democracia grega clássica, ateniense, é para os cidadãos. Agora, quem eram os cidadãos? Nem todo mundo, nem toda a população, o direito de cidadania, ele não era estendido a todos. Havia uma série de critérios que o indivíduo tinha que preencher para que ele tivesse direito de cidadania. O primeiro deles era ter nascido na cidade. Segundo, ele tinha que ser homem. As mulheres não tinham direito de cidadania, elas não participavam da vida política. Isso era uma prerrogativa exclusiva dos homens. Então, quando você fala de democracia grega, democracia clássica, você não está falando de um regime igualitário. A sociedade ateniense ela se baseava muito na escravidão. Havia muitos estrangeiros em Atenas que não tinham direito de cidadania. Lá, na verdade, a grande maioria da população de Atenas ela não tinha o direito de cidadania. A cidadania era um pré-requisito de uma parcela menor da população que constituía uma espécie de elite. Então, nesse contexto, é possível falar em democracia direta, ou seja, aquela democracia em que o cidadão vai lá e exerce o seu direito de participação no governo sem ser representado por ninguém. Na democracia moderna, essa democracia moderna, liberal que nós vivemos hoje, ela é uma democracia de outro tipo, ela é a democracia onde o cidadão exerce o seu direito de participação política, ou pelo menos é isso que é dado a ele, né, na nossa democracia, é o direito de exercer a sua participação política de maneira indireta. Por isso que a gente chama essa democracia de democracia representativa. Alguém eleito pelos cidadãos, né, um outro cidadão eleito pelos demais cidadãos, exerce o governo, exerce o poder público, representando o conjunto global, a massa dos cidadãos. Isso funciona? Nem sempre. Então, professor, a democracia grega clássica era melhor, porque o cidadão ia lá e ele mesmo, diretamente, sem ninguém mediar,
sem a interferência de ninguém, sem a intermediação de ninguém, ele ia lá exercer o seu direito, ele falava o que ele pensava, ele dava sua opinião, ele defendia seu argumento. Não é bem assim, porque é uma democracia construída em cima de uma sociedade profundamente desigual, aonde aos mais pobres, aos estrangeiros, às mulheres, aos escravos, não é dado sequer o direito de cidadania. Então, é uma coisa para a gente pensar aí nessa diferença. Quando diz a nossa democracia é herdeira da democracia grega clássica, não é tanto assim. Há muitas diferenças. Em Esparta, as mulheres recebiam até os 7 anos a mesma educação dos homens. Elas faziam exercícios físicos para gerar filhos fortes e recebiam treinamento militar. Então veja só, em Esparta, as mulheres elas tinham uma experiência, pelo menos de educação, bem mais próximas dos homens do que em Atenas. Tinham o direito de propriedade e administravam os bens da família na ausência do marido. E a gente vê isso muito claramente, inclusive no filme 300, quando o Leônidas viaja com os 300 espartanos para combater os persas lá em Termópilas. A esposa do Leônidas, cujo nome eu não me recordo, ela fica administrando a propriedade deles. Inclusive ela participa de assembleias lá do governo de Atenas. Ela chega até a matar um cara. Um negócio muito legal. Bom, os persas, gente, começaram a se tornar uma pedra no sapato dos gregos aí por volta de 480 a.C., né? E o período clássico, ele começa a caminhar para o seu fim, tá bom? Então, os conflitos entre os gregos e os persas começaram por volta de 480 a.C., quando estes haviam tomado a Mesopotâmia, o Egito e a Ásia Menor. Os persas, eles vinham ali, cara, atropelando todo ali o Oriente Próximo. Já tinham conquistado a Mesopotâmia, Egito, Ásia Menor, e aí chegam na Grécia, né? Então os gregos, os persas, eles formavam uma monarquia teocrática, e dividiram seus domínios, que já eram enormes, né, em satrapias, que eram províncias. Eles chamavam satrapias as províncias. É como se fosse para nós os estados da federação. Construíram um sofisticado sistema de estradas e utilizavam uma moeda única. Olha como os caras, né, trouxeram inovações interessantes para aquele modelo de impérios da antiguidade. Um modelo bem mais organizado e mais racionalizado. Bom, e aí a gente tem o mapa do Império Persa, que naquele momento ali já estava bem grande. Você vê que tem esse núcleo aí da Pérsia, com as cidades de Passárgada e Persépolis. E aí as setas apontam para as regiões onde eles fizeram incursões e eles dominaram. Você tem ali a Ásia, aí nessa cor aí de salmão aí, e o Egito ali pegando a cidade de Mênfis, Tebas e tudo mais, foram as conquistas do rei persa Cambises, tá? O Império de Ciro, que é essas partes azuladas, né? Ciro também expandiu muito o Império Persa, tá? E você tem as estradas, a Estrada Real Persa, conquistas do rei Dário. Os caras conquistaram, né? Eles construíram um grande império ali na antiguidade, tá? Então vai o período clássico, do século V ao século IV a.C., com o período de fortalecimento das cidades-estado e de difusão da democracia ateniense. As invasões persas provocaram a formação de coalizões entre as cidades gregas. Em 400 a.C., apesar da vitória na Batalha das Termópilas, os persas chegaram até Atenas. Quer dizer, apesar daquela batalha toda que é mostrada no filme 300, mesmo assim, os persas, na qual os persas foram derrotados, tiveram que recuar, né, da invasão, mas eles depois conseguem chegar até Atenas. Em 479 a.C., Pausanias, um general lá de Esparta, ele comanda um exército que derrota os persas. Então a primeira tentativa mais forte dos persas de invadir a Grécia é frustrada, porque os espartanos reagem. E aí a cidade de Esparta ela atinge o seu apogeu no século V a.C., seu pleno desenvolvimento. Foi o período de funcionamento quase ininterrupto da democracia direta. A escravidão oferecia condições para que os cidadãos se dedicassem à política, à filosofia, às artes e à arquitetura. Quer dizer, você vê os gregos, naquela estatuária grega, os filósofos, atletas, toda aquela galera, os dramaturgos, os poetas, toda aquela galera
criando, filosofando e tudo mais, mas eles só podiam fazer aquilo, tinha o tempo para se dedicar àquilo dali, porque havia todo um contingente de escravos trabalhando para eles. Então a gente pode considerar que todo aquele florescimento cultural da Grécia, do qual nós somos herdeiros em parte, só foi possível de acontecer porque o sistema, vamos dizer assim, produtivo da cidade de Atenas se baseava na escravidão. Os filósofos gregos estabeleceram as bases dos sistemas e métodos que seriam retomados ao longo da história. Então, os gregos, neles que a gente encontra as bases da filosofia ocidental. Então, a filosofia desenvolveu-se em várias cidades gregas, como Mileto, Éfeso, Elea e posteriormente Alexandria. Mas Atenas foi o principal centro filosófico do mundo grego, nós sabemos disso. Então aí a gente vai falar de alguns filósofos gregos, né? Sócrates, que é o primeiro assim mais conhecido. Ele utilizou o método da indagação crítica. Para ele, o conhecimento era a condição da sabedoria e o reconhecimento da própria ignorância, um meio de aprimorar as virtudes, né? A história do só sei que nada sei. Para Sócrates, o primeiro pré-requisito para você chegar ao conhecimento era reconhecer que você não sabia de nada, que precisava aprender sempre, tá bom? Isso é uma premissa até nos dias de hoje. A gente sabe que nos meios acadêmicos, a arrogância, a pretensão intelectual, ela é sinal de que a pessoa, na verdade, não tem conhecimento. Que considerados mais sábios, mais preparados, mais capazes, são aqueles que reconhecem a necessidade de estudar e aprender sempre. Então, o Sócrates também criticava os costumes e as ideias pré-estabelecidas. Depois de Sócrates vem o Platão, que foi discípulo, foi aluno de Sócrates, que defendia a existência do mundo das ideias, que teria sido utilizado pelo Criador, o Demiurgo, para a formação do mundo visível e material. Assim, o que vemos são sombras das ideias. O Platão, ele defendia que as ideias elas estavam acima do mundo material, que o mundo material ele era apenas sombras do mundo das ideias, que era então o verdadeiro mundo real. E aí tem o famoso mito da caverna, que vocês já devem ter ouvido falar lá, do Platão. Por isso, quando alguém defende muito assim, a prevalência das ideias, é muito apegado a ideias e um pouco descolado assim, do que a gente considera como base real, as pessoas dizem, fulano é platônico, é sonhador demais, né? Eu sou platônico. Aristóteles, aí já é discípulo de Platão, colocou como problema principal da filosofia a explicação dos fenômenos e da realidade natural. Utilizou o método do silogismo, que pressupõe a articulação de duas premissas, cada uma delas com um termo em comum que acabam por redundar em uma sentença categórica. Né? O Aristóteles, vamos dizer assim, já está mais uma coisa mais prática, né? A filosofia para ele. E ele acredita que a filosofia ela tem que explicar fenômenos da realidade natural, diferentemente um pouco do Platão, que era muito lá o mundo das ideias e tudo. E para fazer isso ele cria um método, que é o silogismo, ou seja, você propõe a articulação de duas premissas ou de duas afirmações. Articular as duas e chega a uma outra que é a sentença categórica. Né? Deixa eu ver se eu consigo formular um exemplo assim. Seria um exemplo assim, por exemplo, o professor toca contrabaixo, músicos tocam contrabaixo, portanto o professor é um músico. Entendeu? Isso aí essas duas premissas iniciais, você chega a uma sentença categórica. Quais são as duas premissas? Premissa para o. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Eu também não sou lá tão em filosofia. Premissa são afirmações iniciais que você vai usar para chegar na sentença categórica, que são elementos. Como se você estivesse fazendo uma conta, entendeu? Um cálculo. Por exemplo, o professor toca contrabaixo, é uma premissa. Músicos tocam contrabaixo, então é outra premissa. Juntar as duas, logo o professor é um músico. Entendeu? Bom, se não tiver entendido, na nossa aula ao vivo a gente tira as dúvidas, tá? Bom, falando do teatro agora, já falando da filosofia, claro, a gente vai ter muito mais filósofos. Esses três são os mais conhecidos, tá? Então, o teatro nasceu na Grécia, vinculado a um conjunto de festividades dedicado a Dionísio, deus da fertilidade e do vinho. Pense aí num deus, cara. Junta vinho, fertilidade, tudo mais, né? Que os romanos vão chamar o Dionísio de Baco. Exprimia a vontade dos gregos reproduzirem a vida do deus. Os gregos tinham a vontade de imitar a vida do Dionísio, porque o Dionísio, lá na mitologia, ele vivia rodeado de ninfas, tomando vinho e
assim, exercendo, né, a fertilidade lá com essas ninfas, um negócio muito louco. E aí, durante os festivais em homenagem a Dionísio, os gregos tentavam imitar a vida do Dionísio. Pense aí no negócio. Era um culto público cujas representações ocorriam durante as festas em homenagem ao Dionísio. É assim que nasceu o teatro, né? Nas festas em homenagem a Dionísio. Os caras representavam a vida do Deus, fazendo de conta, um fazia de conta que era ele, outro fazia de conta que era esse, aquele outro. E aí aquela coisa do representar, né? Contar uma história representando personagens. A gente chega então na Guerra do Peloponeso. Na Guerra do Peloponeso foi uma sucessão de conflitos entre a Liga de Delos, que era um conjunto de cidades-estado comandadas, era uma aliança militar entre várias cidades-estado comandadas por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era uma outra aliança militar com outras cidades comandadas por Esparta. Dessas duas ligas, essas duas ligas militares, elas entraram em guerra, né? Gregos guerreando contra gregos, tá? Ao final dos confrontos, Esparta estabeleceu sua hegemonia sobre a Grécia, mas foi rapidamente superada por Tebas, a cidade de Tebas, lá do Egito, acabou derrotando Esparta. Então aí começa aquela brigadeira pela hegemonia na região, tá? E assim a gente encerra o nosso conteúdo, entendendo que a Guerra do Peloponeso, ela enfraqueceu de certa forma a Grécia, ela vai facilitar então a entrada e o domínio da Grécia pelos macedônios, que é o que a gente vai ver aí no tópico, se não me engano, tópico 3, que fala da cultura helênica. Vocês vão aguardar, vão ficar com esse vídeo por hora, a gente vai ter a aula ao vivo sobre esse conteúdo, onde vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, a gente vai poder fazer aqueles comentários, aprofundar até um pouco mais, tá bom? Por hora é isso, e a gente se encontra na nossa aula ao vivo.